Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre PG, progressão geométrica, e a gente vai ver as principais características, aí o que a gente vai estudar sobre, né? E eu já deixei pronto aqui para vocês duas listas com questões aí de vestibular, tá? Para você poder fazer e depois fazer a correção aqui junto comigo nas próximas aulas, tá? Então já deixa aquela curtida, já se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, né? E não deixa também de conferir também que tem um link aqui que a gente vai ter acesso às outras apostilas, né? A todas as apostilas que já estão prontas, né? E disponíveis aí para facilitar o seu estudo, tá? Então, galera, vamos nessa? Bora falar aí sobre PG? Bom, aqui ó, já tem organizado aqui uma folha de teoria que também está no link da descrição essa folha, e aí você pode baixar e ir preenchendo junto comigo conforme a gente vai assistindo a aula, tá? Então vamos lá. Definição é uma sequência no qual a divisão entre um termo e seu termo anterior é constante. Isso significa que se você escolher um termo, dividir pelo anterior, vai dar um resultado. Se você pegar outro termo e dividir pelo anterior, vai dar esse mesmo resultado. Então, ó, se eu pego 6 e divido por 2, isso daqui dá 3. Se eu pego 18 e divido pelo anterior, que é o 6, também vai dar 3. Esse 3 a gente chama de razão. E aqui a gente vai representar pela letra Q, porque foi o resultado de uma divisão. E o resultado de uma divisão a gente chama de quociente, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, que de um termo para o outro a gente multiplicou por 3, tá? Então a razão aqui é 3 no nosso exemplo 1. No exemplo 2, né, se eu pego um termo e divido pelo anterior, vai ficar uma fração aqui, 8/16, que ela pode ser simplificada, pode ser reduzida, né? Se eu reduzir aqui por 8, vai ficar meio. Se eu pego 4 e divido pelo termo anterior, também vai ser uma fração que a gente pode reduzir. E quando a gente reduzir, também vai dar meio. Isso quer dizer que essa PG, a razão dela é meio. Então quer dizer que de um termo para o outro é como se a gente estivesse multiplicando por meio. Ah, Bruno, eu posso pegar e dizer que de um termo para o outro eu estou dividindo por 2? Cara, poder, pode. Mas quando eu falo dividir por 2, né, a ideia está certa, só que a característica, né, a razão, que é o que é um dos pilares da PG, é o número que multiplica para obter o próximo termo. Então, assim, a gente tem que falar meio, porque da definição a gente precisa do número que multiplica, tá? Mas se você pensar no número que divide, você só inverte esse 2 e vai virar uma fração meio, que é o que você precisa, tá? E aqui no exemplo 3, né, a gente vai ter aqui, ó, peguei um termo, dividi pelo anterior, menos 2 dividido por 1 é menos 2. Ah, Bruno, se eu tivesse pego 4, 4 dividido pelo anterior, que é menos 2, também dá menos 2. Então essa é uma razão que ela é negativa, é menos 2. Né? E aí repara que se você está multiplicando por menos 2 de um termo para o outro, é claro que vai acontecer, os sinais dos termos vão ficar alternando, tá vendo? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, se por acaso você tem uma razão negativa, os sinais vão ficar alternando e essa PG vai ser uma PG alternada, tá? Lindo, lindo, lindo. Agora, pessoal, qual a ideia de notação? A notação é a mesma ideia lá da PA. Significa que eu vou ter aqui, ó, A1 para representar o primeiro termo, A2 para representar o segundo, A3 para representar o terceiro, e assim vai, até um termo que vai ser o AN. E o que caracteriza essa sequência aqui ser uma PG? Não é só colocar termos em ordem que vai virar uma PG. O que caracteriza a PG é que de um termo para o outro a gente tem que multiplicar pela razão. De um termo para o outro a gente tem que multiplicar pela razão. E assim vai. Então, repara que o segundo termo, que é o A2, nada mais é do que pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão.
O terceiro termo, eu posso dizer que é pegar o segundo e multiplicar a razão para chegar no terceiro, mas eu quero usar o primeiro como referência. Se eu for usar o primeiro como referência, eu tenho que multiplicar por quê? Ó, 2 vezes para chegar no terceiro. Então, o A3 é A1 vezes Q, ou A1 vezes Q ao quadrado, né? Ao quadrado, que a gente teve que multiplicar por Q 2 vezes. Então, ó, de maneira aí, ó, intuitiva, o que, que vai ser o A4? O A4 vai ser A1 vezes quantos passos eu tenho que dar para chegar aqui no A4 partindo do A1? Eu tenho que dar 1, 2, 3. Então eu tenho que multiplicar por quê? 3 vezes. É a mesma coisa que a gente botar que o A1, o A4 é A1 vezes Q elevado ao cubo. Beleza? Então, de maneira geral, como é que seria a ideia do AN? O AN vai ser o primeiro termo, vezes uma razão, só que o expoente da razão, repara que a posição e o índice desse Q tem uma relação aqui, ó, tá vendo? A relação é que da posição para o índice da razão, que é a quantidade de passos que a gente dá, é sempre -1. Sempre -1. Então, se aqui a gente tem uma posição n, eu vou ter que dar n menos 1 passos. Então, essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai dizer que é do termo geral, ok? Lindo, lindo, lindo. Agora, notação especial, pessoal. Notação especial, ela é especial, isso significa que vai ser em alguns casos que a gente vai usar. Quando que a gente vai usar? A gente vai usar quando o enunciado informa o produto dos termos. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ideia parecida com da PA. A gente vai começar tomando como referência o termo central, né? No caso de uma PG de 3 termos. E aí, se a gente for para a direita, né? A gente tem que multiplicar pela razão. Então, quer dizer que esse termo aqui vai ficar x vezes q. Se a gente volta, a gente tem que voltar essa razão, ou seja, a gente tem que dividir por quê. Então, vai ficar x sobre quê. E aí, por que eu falei que tem que utilizar o produto no enunciado? Porque quando você multiplicar ó, x sobre q vezes x q, esse q daqui vai simplificar com esse q daqui. E vai sobrar x ao cubo. E se ele te informou o produto, quer dizer que x ao cubo vai ser igual ao número que ele te informou e você vai conseguir descobrir o x, ou seja, o termo central. Beleza? Você pode fazer isso também numa PG de 5 termos. Né? Aí o que, que você faz? Você começa pelo termo central. Andou para a direita, ó, multiplica por Q. Então aqui vai ficar x vezes Q. Andou para a direita de novo, multiplica por Q de novo. Vai ficar x vezes Q ao quadrado. Agora, se você volta, tem que dividir por Q. Então vai ficar x sobre Q. E se você voltar mais uma vez, tem que dividir por Q de novo, vai ficar x sobre Q ao quadrado. E de novo, se você multiplicar, ó, Q vai simplificar com Q e Q ao quadrado vai simplificar com Q ao quadrado. Vai sobrar x elevado a 5, beleza? Mas assim, é uma notação especial, não necessariamente a gente vai usar exatamente assim, tá? Mas é uma ideia também que a gente pode abordar. Bom, pessoal, lá na PA, né, que era uma progressão aritmética, a gente respeitava uma média aritmética. Aqui na PG, que é uma progressão geométrica, a gente vai respeitar uma média geométrica. Tá? O que é uma média geométrica antes de qualquer coisa? Uma média geométrica é o seguinte: se eu tenho dois elementos, né, x e y, o que é a média geométrica entre eles? É a raiz quadrada do produto deles. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de média geométrica. Tá? Então, como é que uma PG respeita esse negócio aqui de média geométrica? Bom, uma vez que eu afirmo que isso daqui é PG, né, como é que eu posso calcular a razão dessa PG?
Eu posso pegar um termo e dividir pelo anterior, né? Então, vou pegar B e vou dividir por A. Mas eu poderia ter pego também o C e dividir pelo anterior do C, que é o B, né? E, cara, se isso daqui é uma PG, quer dizer que essas razões são iguais. Ou seja, que B sobre A é igual a C sobre B. Então, vou escrever aqui ó, que B sobre A é igual a C sobre B. E se isso daqui é uma proporção, a gente pode multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, de um lado a gente fica com B vezes B, que é B ao quadrado, e do outro a gente fica com A vezes C. E esse B ao quadrado que está aqui, né, a gente, para isolar ele, a gente vai passar essa raiz para o outro lado. Vai ficar B igual a raiz quadrada de AC. E isso daqui ó, é exatamente a média geométrica entre A e C. Então, ó, B é a média geométrica entre A e C. Ó, então, um termo é a média geométrica entre seus vizinhos. Ó. Um termo central é a média geométrica entre A e C. Bruno, eu preciso decorar isso daqui? Não. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e pensar, ó, eu posso usar essa ideia, e uma vez que eu uso essa ideia, que é definir a razão duas vezes, eu igualo essas razões e faço vapo-vapo. Vai dar no mesmo do que chegar aqui. E você não vai precisar decorar nada, beleza? Mas é legal a gente conhecer essa ideia, porque uma vez que a gente conhece essa ideia, a gente sabe que PG tem relação com média geométrica. PA, que é a progressão aritmética, tem razão com média aritmética, beleza? Bom, agora o produto dos termos equidistantes dos extremos. Produto, por quê? Porque isso daqui é uma sequência que de um termo para o outro a gente multiplica. Então, se eu pego aqui ó, esses extremos, ó, 2 vezes 128 e multiplica, ó, dá 256. 4 vezes 64 também dá 256. 8 vezes 32 também dá 256. Esse cara aqui que está sozinho, que ele não forma tupla, se eu pego e elevo ele ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, também vai dar 256. Então, o produto dos termos que são equidistantes do extremo é constante. Isso daqui é uma característica que a gente tem na PG, tá? E é bem legal. É legal a gente conhecer. Show de bola? Por que isso é verdade, pessoal? Isso é verdade por quê? Porque se você pega esse primeiro termo e multiplica com o último termo, né, a gente vai ter o resultado que é A1 vezes AN. Mas o que é esse segundo termo aqui? Esse segundo termo não é o primeiro vezes a razão? E se você volta, né? Se você volta, esse termo aqui, eu posso dizer que é o último termo. Se a gente volta, é como se fosse o último termo dividido pela razão. E aí, quando você multiplicar esses dois caras, né? Você vai acabar simplificando essa razão daqui com essa razão daqui e vai sobrar o mesmo A1 vezes AN. Né? E se você repetir essa ideia aqui, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o A3 é A1 vezes Q ao quadrado, enquanto esse daqui vai ser pegar o último termo, né, que é o AN, e voltar duas casas, ou seja, sobre Q ao quadrado. E aí, quando multiplicar, também vai dar A1 vezes AN. Então, isso daqui é o porquê que essa parada aqui de cima funciona, tá? Então, é legal a gente conhecer essa característica, porque às vezes ajuda, tá? Às vezes não vai me ajudar em nada, mas é legal, é legal, é legal. Agora, a soma dos n primeiros termos de uma PG, pessoal, é uma formulazinha, tá? Que eu vou pegar e vou mostrar aqui a fórmula, tá? Se você quiser conhecer a demonstração, deixa nos comentários hashtag demonstração da soma da PG, tá? Coloca aí se você quiser conhecer a demonstração. Se chegar aí em 10 comentários assim,
eu lanço um videozinho fazendo essa demonstração aqui, tá? Vamos ver aí se vocês querem assistir essa demonstração ou se para vocês está lindo já conhecer, né, a fórmula. A fórmula vai ser pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão elevada a n, menos 1. Toma cuidado que esse menos 1 ele vai subtrair o resultado dessa potência, tá vendo? Primeiro você calcula essa potência e depois você diminui por 1. Isso tudo dividido por Q menos 1, tá? E existe também a possibilidade de você somar infinitos termos de uma PG, tá? Mas não é de uma PG qualquer, tá? Ela tem para isso daqui fazer sentido, a razão dessa PG tem que estar entre alguma coisa entre menos 1 e 1, tá? Se tiver entre menos 1 e 1, aí faz sentido. Por quê? Porque os termos vão estar diminuindo. E aí vão ficando cada vez mais... vão ficar cada vez menores, ou seja, menos... e vai tender a um valor específico. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Mas qual é a fórmula da soma infinita? A soma infinita vai ser A1 sobre 1 menos Q. Então, essa é a fórmula da soma infinita. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Tem mais uma folha? Tem. Opa, não tem mais uma folha. Então, eu vou colocar um exemplo aqui mesmo, tá? Só que assim, antes de eu colocar o exemplo, vou mostrar aqui a ideia prática desse exemplo e você vai ver comigo, né, como é que funciona essa ideia. Realiza o seguinte, ó. Eu estou com uma garrafa d'água aqui, tá? Vamos fingir que essa garrafa aqui tenha 2 litros de água, tá? Se essa garrafa tem 2 litros de água, eu vou abrir e vou beber metade dessa garrafa. Quando eu beber metade dessa garrafa, eu bebi 1 litro e sobrou 1 litro, tá? Aí o que eu vou fazer? Na segunda vez, eu vou beber metade do que sobrou. Ou seja, eu vou beber a metade do que tinha aqui. Eu vou beber isso e vai sobrar essa parte aqui de baixo. Aí na terceira vez eu vou beber metade do que sobrou. Então vai sobrar isso daqui. Aí depois eu vou beber metade do que sobrou. E toda vez que eu fizer isso, cada vez eu vou beber metade de algo, ou seja, sempre vai sobrar alguma coisa. E aí, quando eu falo a soma dos infinitos termos, quando eu for fazendo isso várias e várias e várias vezes, né, o que vai ter de água vai ser cada vez mais ínfimo, né? Ou seja, quase não vai alterar o resultado final. E aí, se eu somo tudo isso que eu beber, vai dar um resultado. Ou seja, vai tender a um resultado. E se essa garrafa era de 2 litros, né, provavelmente vai tender a 2. Né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui no papel para ver como é que funciona essa ideia? Bom, primeira coisa, ó, a primeira vez que eu bebi 1 litro, porque eu bebi a metade da garrafa de 1 litro. Então, se eram 2 litros, eu bebi 1, sobrou 1. Aí depois eu bebi a metade de 1. Eu bebi 0,5, né? Eu bebi 0,5. Aí sobrou 0,5. Aí eu bebi a metade de 0,5, de meio litro. Eu bebi 0,25. Aí sobrou 0,25. E eu fui fazendo isso várias e várias e várias vezes. Aí na próxima vez que eu fosse beber água, ia ser 0,125. E repara que quando você olha para essa sequência aqui, né? Você vai pensar, eu estou dividindo o número por 2. Só que a gente quer a multiplicação. Então você inverte, ó. Então a razão aqui, ó, é meio. Meio e meio. Bom, esse A1, esse A1 aqui é o primeiro termo da sequência. E se eu pegar e somar tudo isso daqui, ao infinito, vai ser a soma desses infinitos termos. Aplicando aqui na nossa formulazinha, vai ficar assim, ó, a soma dos infinitos termos vai ser primeiro termo que é 1, sobre 1 menos a razão que é meio. Agora tem que fazer conta. Essa conta aqui, né, sempre vai aparecer duas situações de fração. Por quê? Sempre vai aparecer uma fração aqui para ser subtraída do 1
né? Porque a regra é, só vai rolar essa fórmula se tiver entre menos 1 e 1, ou seja, tem que ser uma fração, e depois vai rolar uma divisão de fração, tá? Então, ó, vamos pensar aqui primeiro o que é 1 menos meio, né? O que é 1 menos meio? Bom, menos meio está aqui. Esse 1 é um inteiro. E como eu quero subtrair de uma fração de denominador 2, eu posso escrever que um inteiro é 2 sobre 2. E 2 sobre 2 menos meio é meio. Então, eu tenho 1 sobre meio. E agora, eu vou vir aqui e vou pensar que isso daqui é uma divisão de fração. A fração de cima é 1 sobre 1, né? E a fração de baixo é meio. E divisão de fração eu faço como? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. A primeira é 1 sobre 1 e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, 2 sobre 1. Multiplicando aqui vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Então tá aí, ó. Então essa soma de infinitas vezes aí que eu fui bebendo metade da garrafa, metade da garrafa, metade da garrafa, deu 2, belezinha? Então, galerinha, tá feita aí, né, a primeira parte aí sobre PG, né, na parte da teoria. Agora você tem que dar aquela conferida aqui na descrição do vídeo para você poder acessar as listas, tentar fazer, e aí a gente volta na próxima aula para fazer a correção dessas listas. Belezinha? Então, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.